Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para poder trazer para vocês o curso de Oratória e Comunicação Não Violenta, que nós vamos postar aqui 10 módulos de oratória e 10 módulos de comunicação não violenta, num total de 20 vídeos, para facilitar o estudo de vocês. Não tenham pressa de assistir um vídeo e logo já pegar o outro. Deixe o conhecimento entrar. Deixe o conhecimento causar vibração nas suas células. Você realmente compreender tudo aquilo que a gente vai trazer de conhecimento, de entendimento em relação à comunicação, que vai fazer toda a diferença para você na sua vida e na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Por que não? Porque a comunicação, ela está envolvida em todos os aspectos, em todas as áreas da vida. E eu quero começar o primeiro módulo, mas antes, roda a vinheta. Pessoal, então nós trazemos aqui esse curso de oratória e comunicação não violenta, esse curso que foi prometido por mim. Eu não poderia deixar passar essa oportunidade de poder entregar aquilo que tem de melhor em questão de comunicação não violenta, também de oratória. As duas coisas são complementares e fundamentais. Muitas das vezes, se você fica fazendo só treinamentos de oratória e você cresce muito, né, no empoderamento de palco e em como você vai falar em público, é realmente uma evolução fantástica, mas se você deixa para trás a comunicação não violenta, você está empoderado, sabe falar em público, sabe se posicionar, tem presença de palco, mas aquilo que você fala é de uma maneira violenta. Então, quando você treina os aspectos da comunicação não violenta, venha complementar a sua fala, o modo em como você elabora as suas frases, em como você dialoga com as pessoas, na forma em como você estabelece os pedidos e satisfaz as suas necessidades em relação a essa comunicação. E a gente vai ver ao longo desse curso um pouco das duas sistemáticas comunicativas trabalhando em conjunto, e é muito diferente, é muito legal quando a gente estabelece essa conexão e a gente aprende de verdade como produzir uma comunicação que seja extremamente eficaz, né? Uma comunicação que realmente a gente conecte de verdade com as pessoas ao nosso redor. Então, primeiro eu quero estabelecer com vocês aqui um cenário muito importante e que muitas das vezes as pessoas pensam de uma maneira diferente. Quando usar a oratória, ou quando usar a oratória, né? Sem interrogação, né? Naquela afirmação, quando eu vou usar a oratória de verdade, né? A gente usa a oratória a todo momento. Eu estou aqui agora usando da oratória com vocês, né? Na minha casa, quando eu vou conversar com a minha filha, eu estou usando da oratória. Quando eu vou conversar com a minha esposa, estou usando da oratória. Em todas as áreas da minha vida em que eu me conecto com as pessoas, eu estou usando, né, da oratória. Então, o que acontece? Quando eu olho essas três fotos que está aparecendo no slide aí para vocês, né, são três cenários diferentes, mas o ponto em comum é que nesses três cenários a oratória está sendo produzida. A oratória está sendo utilizada. Muitas das vezes, a gente só tem a impressão de usar a oratória quando a gente está ali no terceiro cenário da foto, né? Um ambiente cheio, lotado de pessoas, uma plateia imensa, né? E a pessoa está ali no palco para produzir uma palestra, fazer uma apresentação, seja lá o que for que aquele público ali esteja esperando, né? Com expectativa ali de receber. Só que não é apenas nesse cenário em que a oratória é produzida, né? E é um erro quando as pessoas pensam que é só nesse cenário.
porque elas passam a dividir a prática da oratória em duas partes. E aí, qual que é que vai prevalecer mais quando ela for utilizar no automático, né? Quando ela estiver desconcentrada, quando ela estiver no ritmo habitual da vida dela? Ela vai usar aquela que ela mais usa, que é cotidiana, que é com erros, que é sem posicionamento. Não é que você tem que ser muito rígido, né, com as pessoas na sua casa, né? Você não pode relaxar e ficar mais à vontade e às vezes, né, ter aquele jeito peculiar seu, né, quando você está ali nos seus aposentos. Mas você tem que entender que tudo o que a gente treina, o nosso inconsciente, ele aprende. Então, de certa maneira, a gente deixar para utilizar a oratória treinada, a oratória de palco, a oratória de presença, a oratória de conectar com as pessoas, sempre e somente nessas situações, o nosso inconsciente não vai entender que aquilo é importante para a gente. E, de certo modo, ele não vai trazer aquilo como um hábito. Então, quando a gente estabelece esse treinamento no dia a dia, no cotidiano das nossas vidas, a gente passa, então, a entender a importância de treinar até mesmo com os nossos familiares. Quando eu comecei a fazer um curso de oratória, primeiras pessoas que foram o meu público foram as pessoas da minha casa. Colocava no sofá e eu ia dar ali mini palestras ali para poder treinar a expressão facial, treinar os gestos, treinar a fala, e a partir dali eu poder, né, estabelecer um treinamento inconsciente, né, para que o meu inconsciente comprasse aquilo, eu demonstrasse para ele que era importante para mim, e a partir desse entendimento eu criasse o hábito de falar em público. Agora, o fato, né, tem gente que vira e fala, se eu treinar assim, eu não vou ter mais friozinho na barriga quando eu estiver para poder dar uma palestra? Não. O friozinho na barriga, ele sempre vai acontecer, né? Friozinho na barriga sempre vai estar ali. Só que o que é que acontece é que você já vai estar acostumado com aquele friozinho na barriga, não vai ser algo, né, incomum, é algo que sempre acontece com todas as pessoas, com todos os grandes palestrantes, né? O friozinho da barriga sempre está ali, só que é algo rotineiro, cotidiano, e que a gente já tem um costume. Bom, quanto mais a gente repetir, né, a gente aprende. Por que que as pessoas elas não gostam de falar em público? Geralmente, se a gente pega uma sala cheia, né, de pessoas e quem quer apresentar primeiro? Poucas pessoas levantam a mão, quase nenhuma levanta a mão, né? E se a gente ainda vira e fala, olha, vamos apresentar o trabalho aqui na frente, né? Aí já vem aquele burburinho de reclamação, porque as pessoas não gostam de falar em público. E por que que isso acontece? Por que que o ato de falar em público é algo tão ruim? Foi feito uma pesquisa, alguns anos atrás, uma universidade americana, para poder desmistificar, né, essa questão que se sabia que existia, mas não se sabia o porquê, qual o motivo, né, das pessoas terem tanto medo de falar em público. E aí essa pesquisa trouxe como resultado, né, que o maior medo do ser humano é o medo de falar em público. Para se ter ideia, o medo da morte está em quarto lugar, né? Ou seja, né, tem até uma piada que a gente sempre ouve nos cursos de oratória, né? As pessoas preferem morrer do que falar em público, né? Na lógica, ao ler a pesquisa, essa impressão é a que fica. Mas, na realidade, porque o ato de falar em público realmente causa um desconforto ali muito grande, né, na vida das pessoas. Então, primeiro as pessoas têm medo imenso de falar em público, depois o medo de altura, medo de insetos, de problemas financeiros ou medo de águas profundas, né? Tem gente que não entra em barco de jeito nenhum, com medo de águas profundas, e, por fim, ali em quarto lugar, o medo da morte. Então, esse medo, mas por que que as pessoas têm esse medo de falar em público, né? E aí a pesquisa também, ela foi levada também nesse cenário para poder desmistificar, né? E a partir dessa pesquisa, né, os especialistas produzirem ali um antídoto para que as pessoas pudessem melhorar esse aspecto.
E aí a primeira questão que apareceu foi a falta de domínio no assunto. Então, as pessoas têm medo de falar em público porque elas têm medo, né, das pessoas julgarem que elas não sabem, ou julgarem que elas sabem pouco, ou chamarem de burras, né? Então, a falta de domínio, né, do assunto ali, ela traz outros cenários, outras crenças, né? Porque a pessoa ela acha que ela só tem que falar em público quando ela sabe tudo, né? Quando está todo o conhecimento da humanidade ali na mente dela, e se ela não está com esse conhecimento ali, ela então não pode falar em público, porque ela vai ser taxada ali de burra, de insuficiente, de incapaz, né? Em segundo lugar, a falta de prática ou a falta de experiência, como nós não somos ensinados desde a nossa infância a falar em público, como nós não somos estimulados, alguns países, eles têm ali na cultura deles ensinar as crianças desde a infância a serem líderes, ensinam as crianças ali na escola, já desde a pré-infância, essas crianças se posicionarem, a falarem em público, a idealizarem o que querem quando crescerem e já começarem a buscar ali naquela faixa etária. Só que a nossa cultura, né, a nossa educação, não prioriza esse tipo de cenário. E, por conseguinte, a falta de prática, a falta ali de experiência, traz para a gente um desconforto, porque, olha, como é que é isso? Como é que é? É só ir lá e falar, né? Ou ir lá e falar, o que mais que eu tenho que fazer? Eu tenho escutado falar em oratória, tenho escutado falar em o que tem que se fazer, mas nunca ninguém me falou, então aí já gera uma outra crença, né? Como eu não sei, eu não faço. E aí as pessoas acabam, né, alimentando esse medo de falar em público. E, por fim, né, a falta de autoconhecimento. Como as pessoas não se conhecem de verdade, elas não são seguras, elas não são confiantes, e elas vivem internamente uma briga ali entre o orador real e o orador imaginário, né? É como se fosse aquela briga ali do selfie 1 com o selfie 2, né? Aquela briga do eu interior ali, daquelas vozinhas, né? Uma, né, que muitas das vezes quer levar a pessoa para frente, né? Quer fazer com que a pessoa fale, né? E a outra que vem com aqueles pensamentos, né? Nossa, se você for, você vai passar por ridículo, as pessoas vão te julgar, as pessoas vão entender que você é burro, que você não sabe nada, né? Então, olha, não faz isso não, você vai se colocar numa situação, né, ruim, e aí acaba que as pessoas, né, se prendem, se privam de conquistar a sua liberdade, né, de falar em público por essas questões propriamente dito, né, que alimentam e retroalimentam esse medo de falar em público. Então, você que está começando esse curso agora, né, de oratória e comunicação não violenta, você então já tem que começar a desfazer dessas crenças. Você tem que entender que você é um ser humano igual a todos os outros. Assim como existem tantos outros grandes palestrantes, você também pode percorrer o caminho deles e ser assim como eles. Acontece que eles vieram primeiro, eles treinaram primeiro, eles se libertaram desses medos primeiro, e eles se colocaram à frente, colocaram, né, a sua cara a tapa, né, se colocaram ali expostos, né, o julgamento público, né, e estão aí trabalhando e desenvolvendo e evoluindo, e é isso que você mais precisa fazer, destravar dessas crenças, se colocar, né, aí com a cara à frente, né, exposto ao julgamento público, porque uma coisa é fundamental você saber, críticas, sempre vão haver críticas. Falar mal, sempre vai ter aqueles que falam mal. Mas a forma como você lida com essas situações é que vai fazer toda a diferença, né? Então, é importante. Tem críticas que são construtivas, que nos fazem evoluir. Tem críticas que a gente simplesmente tem que pegar e jogar no lixo e viver a nossa vida, seguir adiante, lidar com isso de uma maneira
extremamente madura, adulta e saudável. Então, eu espero que nesses primeiros passos dessa introdução desse curso de oratória, você já possa desformatar aí no seu HD intelectual algumas crenças, né, que permeiam o seu modus operandi, que até então, né, travou você de falar em público, e que você possa, então, destravar, colocar em modo on, né, e se colocar aí à frente nos próximos módulos, que a gente vai trazer algumas técnicas, algumas dicas para você poder desenvolver e, a partir desse, né, desenvolvimento, você crescer, evoluir e, quem sabe, daqui um dia estar aí nos grandes palcos, mundo afora, realmente fazendo acontecer da maneira que você sonha. Então, o que você precisa entender agora nesse primeiro módulo? Primeira coisa, não reaja aos padrões da vida, aqueles padrões que você construiu ao longo da vida. Ah, Renata, eu nunca falei em público, então vou continuar não falando em público, é meu campo seguro. Se você é coaching, se você é mentor, se você é advisor, esse curso, né, é para esse público, então você já tem que desfazer esse padrão. Você foi uma pessoa que não falava em público. Você foi uma pessoa que tinha medo de falar em público. Agora, essa crença, agora esse padrão mental, ele não te pertence mais. Agora você é uma pessoa que está aberta a novos desafios, uma pessoa que está aberta ao aprendizado, a colocar esse aprendizado em prática, colocar esse conhecimento em prática. Então, nessa semana, né, trabalhando esse vídeo, você vai, então, se desfazer desses padrões. Anote aí, né, num papel, numa folha aí, todos os medos, né, que te impediram de alcançar a fala em público, te impediram de estar palestrando, te impediram de estar expondo as suas ideias para as pessoas, né? Anote aí todos os medos, todas as situações, o que te impediu e o que te impede hoje de fazer isso. Estabeleça essa lista, leia essa lista e desfaça de todos esses impedimentos mentalmente, se destrave para que você possa alcançar o seu sonho de ser um palestrante de sucesso. Desconecte-se dessas crenças, vai ser fundamental. E segundo, comece a arriscar. Eu ainda não ensinei técnica nenhuma, mas você já pode pegar seus parentes, seus amigos mais próximos, coloca tudo no sofá e comece a falar para eles. Simule uma palestra, faça um pequeno seminário ali com eles, um pequeno workshop ali com eles, peça o feedback deles para que eles falem, né, aonde que você pode melhorar, onde que você está errando, o que você falou e que eles não gostaram, e aprenda a receber esse tipo de feedback e ouça com atenção para que você possa melhorar nas vezes seguintes em que você se colocar ali na posição de palestrante. E repita, você vai ver que tudo o que a gente vai trazer de dica aqui, você vai ter que repetir, até aprender. Porque tudo o que a gente repete, o nosso inconsciente estabelece como um hábito, estabelece como um padrão, reprograma a nossa mente, e aí ele vai trazer aquilo quando a gente estiver o quê? No automático, quando a gente estiver reagindo de maneira inconsciente. E isso é fundamental para o palestrante quando ele for produzir os seus conteúdos aí no mundo afora. Espero que essas primeiras dicas tenham feito sentido para vocês e que vocês possam assistir o vídeo 2, que daqui a pouco, nos próximos dias, nós vamos estar colocando aqui para você. No mais, até a próxima aula. Tchau!